Olá, estamos começando mais um Sem Limite. O nosso bate-papo hoje é com você que quer ter aquele olhar mais fatal, tanto o homem quanto a mulher. Muitas vezes a gente acha que os nossos cílios estão afinando. Por que será que isso acontece? Tem uma nova técnica, um novo tratamento que está prometendo aí milagres. E quem vai falar com a gente sobre isso é o Dr. Marcos Bonassi, dermatologista, cosmiatra, que está aqui com a gente no Sem Limite. Obrigada, Dr. Marcos, por estar recebendo a gente aqui no seu consultório. Muito obrigado. Bom, antes da gente falar sobre essa novidade que o senhor trouxe aí de um congresso internacional, eu queria justamente começar o programa perguntando para o senhor o porquê que muitas vezes, principalmente com o passar da idade, a gente acha que os cílios eles vão afinando, vão diminuindo de volume. Isso acontece realmente? Prazer estar aqui com vocês, em primeiro lugar, Solange. Isso acontece sim. Existem algumas situações. Primeiro, a genética, né? Tem gente que tem genética de ter cílios menores e mais finos, da mesma forma que tem a genética para ter cabelo mais fino, ou a característica geral, normal de cada um. Isso é uma situação. Algumas doenças do tipo hipotireoidismo, né? Quando a tireoide não funciona bem, também podem determinar cílios mais enfraquecidos, mais finos e até mais fraquinhos mesmo, né? Algumas doenças mais sérias, que graças a Deus a gente não vê com muita frequência, como algumas infecções do tipo hanseníase, né, que é antiga e a gente conhece muito. Nós dermatologistas aprendemos há muitos anos a diagnosticar hanseníase porque começam a faltar os cílios e a sobrancelha no paciente com hanseníase em formas mais avançadas, não é o que a gente vê no início da doença. Então existem doenças que podem determinar o enfraquecimento e a diminuição dos cílios e a própria genética. Então, né? A gente sabe também que o fator assim, os cílios têm a ver com sobrancelha e cabelo ou não? Sim e não. Na realidade eles são produzidos de maneira semelhante, porém o que diferencia, isso é uma coisa importante, é o ciclo do pelo, né? Todos os pelos do nosso corpo, cabelo, sobrancelha, enfim, axila, todos os pelos, eles têm um ciclo em que eles crescem, eles ficam estáveis, que a gente chama de fase anágena, e uma fase em que eles caem, que a gente chama de fase telógena. Pois bem, no cabelo, por exemplo, esse ciclo todo demora em torno de 6 a 8 anos, o que quer dizer que a cada 6 ou 8 anos, no cabelo, a gente passa por um período de maior queda, né? E com isso, no final desse período, a gente talvez tenha um pouquinho menos de cabelo do que tinha anteriormente. A média são 6 ou 8 anos. De 6 a 8 anos. Nos cílios, esse ciclo de vida, vamos chamar assim, dura em torno de 10 a 12 meses. Então a gente troca os cílios muito mais rapidamente do que troca o cabelo. Por isso que às vezes a gente vê cílios caindo na mesa, no papel, é muito comum a gente observar isso. E antigamente a gente brincava de tirar cílios para contar, o que é um crime, porque ele demora bastante para crescer. O cabelo normal cresce em torno de 0,3, ou seja, 1/3 de 1 milímetro, que é aquele espacinho de 2 risquinhos na régua. Então o cabelo da cabeça cresce 1/3 daquele espaço, daquele tamanho por dia. Os cílios crescem em torno de 10%, ou seja, o cílio tem um crescimento em torno de 3 vezes menos do que um fio de cabelo. Então existem umas particularidades dos cílios em relação aos outros pelos também. Eu perguntei isso também, essa relação cabelo, cílios e sobrancelha, justamente porque muitos médicos dizem que o estresse é um fator determinante para a queda do cabelo, para a quebra, para a perda da sobrancelha. Isso acontece também com os cílios? Menos um pouquinho. Parece que no ciclo do cabelo, como é um ciclo mais longo, o estresse tem mais a ver, né? E existe uma particularidade que a gente estava conversando aqui, de que os cílios normalmente não ficam brancos. Olha que ótimo. Então essa é uma vantagem da idade. Enquanto o cabelo a gente tem que retocar, quem quer não ter cabelo branco, enfim. Os cílios normalmente não, eles têm um processo de produção da melanina, que é o que vai dar cor aos cílios, que permanece durante a idade. Então mesmo uma pessoa mais de idade, os cílios conservam mais ou menos a cor original. Agora, a queda, pode ter algum caso da pessoa perder totalmente os cílios? Pode, pode. As causas mais comuns são traumáticas, ou às vezes uma pessoa que usa nesse intuito de procurar a beleza do rosto e deixar os cílios com uma aparência mais bonita, eventualmente produtos são usados como para aumentar a cor ou para espessar, para deixar o fio mais grosso, e algumas pessoas têm alergia a esse produto. Então essa alergia, um processo inflamatório na raiz aqui dos cílios, pode provocar uma queda. E fatores traumáticos mesmo, né? Colar cílios postiços, na hora de tirar você arranca. E tem gente que coça muito o olho, então esse trauma da fricção também cai mais. E tem gente que
num quadro de ansiedade maior, às vezes num transtorno mais obsessivo, uma coisa um pouquinho mais complicada, tem gente que arranca mesmo os cílios. Eu já vi vários casos durante a minha vida, são 20 e tantos anos de profissão, alguns casos de pessoas que arrancam os cílios porque não conseguem não arrancar. É uma compulsão, um transtorno toque. obsessivo, compulsivo. Isso. Aquelas pessoas, você falou dos cílios postiços, tem muitas pessoas que colocam aqueles cílios ditos permanentes, que a gente sabe que eles caem, né? Mas que dura aí uma semana, 15 dias, e a cola é um pouco mais forte, ou bem mais forte que os cílios, aquele que a gente coloca para ir numa festa. Esse processo também pode ser considerado um processo traumático? É um processo traumático. Na hora de tirar ou na hora que descola, você pode perder alguns cílios nesse embalo, vamos chamar assim. Né? E o fator maquiagem? A maquiagem dos cílios em si, teoricamente não, porque esses produtos, a maioria usados, né, dos que são usados, eles vão aumentar um pouquinho do tamanho e deixar o pelo mais grosso. Se a pessoa não tiver alergia nem nada disso, é uma coisa relativamente tranquila, né? É óbvio que tudo que é natural é melhor. Então, se a gente conseguir, que é o objetivo desses tratamentos novos, de engrossar o fio, deixar o fio mais bonito e mais longo, de uma maneira que estimula o crescimento, a gente vai estar fazendo uma coisa um pouco menos agressiva, ou bastante menos agressiva, do que colocar o que os americanos chamam de máscara de cílios, né? Que é essa maquiagem de cílios. Mas, em linhas gerais, a maquiagem vai bem. Tá, antes da gente encerrar esse bloco e falar com o pessoal de casa aí desse novo tratamento que está chegando aí no Brasil, que vai aumentar um pouco os cílios, da densidade aí nos fios também, vocês não vão acreditar de onde apareceu esse tratamento. Eu queria saber se o fator também limpeza dos olhos, o demaquilante também tem alguma influência nos cílios. Não, normalmente não. Na região dos olhos, o que as mulheres ou eventualmente os homens vão usar para remover a maquiagem é uma loção mais calma, né? Uma loção não iônica que a gente chama, que não tenha muito álcool, não tenha sabão, ou seja, são loções demaquilantes com pH mais neutro por causa do olho de não arder e tal. Então normalmente não agride muito não, isso é uma situação mais tranquila. Coçar muito os olhos. Coçar, manipular, sim, isso sim. Isso pode porque aí é o trauma. O pelinho já é mais frágil, né? Ele já cresce mais devagar e aí a gente arrancando, esfregando ou qualquer coisa, deixa uma quantidade de cílios menor, isso sim. Ok, bom, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Sem Limite, Dr. Marcos. Daqui a pouquinho não sai daí, papel e canetinha na mão, porque está chegando no Brasil um novo tratamento, uma aplicação que pode aumentar e mesmo dar mais volume para os seus cílios, ficar com aquele olhar fatal. Quer saber como? Aguenta só um pouquinho que a gente já está de volta.